Olá, boa noite. O vídeo de hoje se refere à disciplina Teoria do Desenvolvimento Econômico, da professora Sheila, onde o intuito do vídeo é apresentar um resumo sobre a teoria de Hansinger e seu entendimento, seus diferenciais, e também se houver algum ponto que não faça tanto sentido, que seja de dúvida. Eu me chamo Adiene, sou discente da disciplina, então vamos começar. A teoria de Hansinger, ele consegue apresentar de uma forma bem interessante a importância do mercado externo para os países desenvolvidos, subdesenvolvidos no caso, né? E também apresenta de outras formas, mesmo que o intuito deles no final seja o mesmo, né? Falar que a industrialização é um ponto muito importante para o desenvolvimento dos países, ele consegue se diferenciar das outras teorias pela forma como ele trata isso. Então, basicamente, na teoria de Hansinger, ele fala que os países subdesenvolvidos, eles acabam tendo produtos que não são tão valorizados quanto dos países desenvolvidos, né? Então, países subdesenvolvidos, eles são majoritariamente produtores de produtos primários, e ele aborda no seu texto, né, na sua teoria, que isso ocorre por diversos fatores, e um deles é o investimento que os países desenvolvidos já fizeram, né, em períodos de guerra e essas coisas, justamente nessa capacidade produtiva de produzir produtos primários exportadores. Então, querendo ou não, eles tiveram uma influência externa para continuar dessa forma, né? Tanto pela falta de instrução e etc., mas também por esse investimento que foi dado a eles em momentos difíceis, com o intuito justamente de focar nessa produção de produtos primários. E aí acaba que esses países subdesenvolvidos, eles se tornam tecnicamente reféns desses produtos primários, dessa produção primária exportadora. Por quê? Em períodos em que tem uma alta demanda, né, onde eles estão lucrando bastante, ao invés de eles focarem, por exemplo, em outros pontos, como a indústria, eles seguem o comportamento de aumentar a sua produção naqueles produtos que estão dando dinheiro. Que é até uma coisa que a gente pode estar fazendo na vida real, por exemplo, né? Questões mais microeconômicas em relação ao indivíduo e as outras pessoas, né? A gente acaba tendo esse comportamento. E quando se tem uma alta oferta, né? Ou seja, aquele produto ele não vai ser tão necessário assim, ele não está rendendo tanto, o país subdesenvolvido ele começa a pensar em outras alternativas para conseguir se manter, só que ele não vai ter recursos para isso, porque ele não vai ter quem compre os seus produtos. Então ele acaba ficando nesse ciclo que, querendo ou não, deixa ele meio parado, né? Outro ponto bastante interessante dessa teoria é que o autor, ele basicamente ressalta, né, a importância da indústria para essa sociedade, para todas as outras sociedades, como de fato um divisor de águas. E ele apresenta no seu texto que para que haja essa mudança, né, para que haja esse desenvolvimento que pode ser causado pela indústria também, tem que ter uma mudança na matriz produtiva. Então, não tem para onde correr. Tem que iniciar o trabalho na industrialização, né? Tem que gerar produtos, criar produtos que tenham valor agregado, e com isso você consiga cobrar mais, né? Como o país no geral. E quando você muda essa matriz produtiva, querendo ou não, a gente pode até ligar com outras teorias, né? Como a teoria anterior, onde tinha as fases do arranco, né? Fases de transição. E isso se dava justamente pela questão do desenvolvimento focado principalmente na industrialização.
Então, essa nossa teoria aqui, ela também apresenta esse fator da industrialização. E para finalizar, o autor, ele fala que quando se tem essa industrialização, você percebe mudanças muito grandes, principalmente não tanto no PIB do país ou em outras coisas, né? Claro que isso também é importante, mas tem uma mudança no que se refere à educação, né? Qualidade de vida, aumento do nível de renda, que só pode ocorrer com a mudança da matriz produtiva, ou seja, é a industrialização, né? E isso mostra que quando você tem uma indústria, você precisa melhorar a sua mão de obra, né? Melhorar o seu capital humano. E aí, com isso, você tem que ter essas mudanças na educação. Uma dúvida que a teoria me deixou, não tanto uma dúvida, né? Mas talvez um ponto de interrogação para nós, como economistas, estarmos vendo no futuro, é de que forma a gente conseguiria resolver esse problema de uma forma fidedigna, porque para que você resolva, o autor basicamente diz que você tem que ter uma mudança tanto no país quanto também no mundo externo, né? E aí isso é algo muito difícil, porque ambos estão acostumados com essa situação, né? Fazer essa transição é muito custosa para os dois tipos de países, até se ter um resultado, né, e etc. Então, acho que seria isso. Uma, sei lá, ver uma abordagem mais realista sobre isso.